Na cruz, o amor se fez sacrifício. O Cordeiro suportou a ira e a propiciação nos trouxe paz. Na cruz, o amor pagou um alto preço. O Filho verteu seu sangue e nos resgatou do cativeiro eterno. Na cruz, o amor nos justificou. O culpado foi declarado justo e o trono de juízo se tornou o trono da graça. Na cruz, o amor nos abraçou de volta, o véu se rasgou, as portas se abriram e a reconciliação restaurou o que o pecado separou. A cruz é mais do que um símbolo, é a expressão perfeita da natureza amorosa de Deus. Isso porque Deus, na sua essência, é amor. A Bíblia diz isso pra gente. Deus é amor. A Bíblia também mostra pra gente que a maior necessidade que nós temos como seres humanos, a maior necessidade que a humanidade tem é de ser amado, é de experimentar essa realidade do amor de Deus. Nós fomos criados para participarmos disso, nós fomos criados para desfrutarmos da realidade do amor de Deus. E quando nós rejeitamos isso, nós carregamos um grande vazio dentro de nós. Nós nos tornamos pessoas sem referenciais efetivos a respeito da realidade do amor. Então nós começamos a criar conceitos relacionados ao amor que não são, de fato, a realidade do amor, e isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais incapazes de compreendermos de fato a realidade do amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós. Eu queria que você pensasse nisso. Deus prova o seu amor por nós. Algumas traduções trazem a palavra demonstra. Deus demonstra o seu amor por nós. Deus prova o seu amor por nós. Isso significa que essa realidade do amor de Deus não é conceitual, não é uma ideia, ok? Ele prova o amor. Ele é amor e Ele prova o amor dele a nós. Ele é amor e Ele revela o amor dele a nós. Ele demonstra o amor dele a nós. Como é que Ele faz isso? De acordo com as Escrituras, Ele faz isso por intermédio da morte do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é um ponto muito importante nós entendermos. Por quê? Porque se você espera uma demonstração do amor de Deus por você, fora essa realidade, você está esperando por algo que talvez você não vá, de fato, conhecer. Algo que você não vá, de fato, experimentar. Algumas pessoas acham que para Deus demonstrar o amor dele por elas, precisa dar a elas um marido. Ou uma esposa. Ou então, um trabalho dos seus sonhos. Ou fazer qualquer outra coisa acontecer na sua vida. Se Deus me ama mesmo, então por que Ele deixa isso ou aquilo acontecer? Mas pense comigo. Veja, por mais que a gente possa ter expectativas de experimentarmos algumas realidades na nossa vida, casar, ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, ter saúde, etc., nada disso por si só é ruim, ok? Ou errado. Ao contrário, as Escrituras dizem que nós devemos levar a Deus diante dele tudo aquilo que nós necessitamos, ok? Nós fazemos isso em oração. Às vezes nós achamos, eu só preciso de Deus, eu não preciso de mais nada. Isso não é verdade, porque Jesus diz que nós devemos pedir ao Pai tudo o que nós necessitamos. Então isso pode parecer muito espiritual, eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Deus. Mas Deus diz para você que você precisa de outras coisas, ok? Só que Ele diz que essas outras coisas que você precisa, você não deve acessá-las a partir de você mesmo. Você precisa depender dEle, você precisa buscá-lo, você precisa apresentar a sua necessidade a Ele. Mas o ponto está aqui, é que muitas vezes nós somos enganados por essa perspectiva. O inimigo das nossas almas faz com que o nome que as Escrituras dão para ele é acusador. Satanás significa isso, acusador, ok? Quem ele acusa? A principal pessoa que ele acusa é Deus. Ele faz isso no jardim. Ele acusa
Deus diante de Eva, ele diz assim, isso não é assim. Ele sabe que o dia que você comer do fruto, você vai ser como ele. Ou seja, ele está acusando Deus de mentir para Eva, de querer enganar a mulher, enganar a humanidade. E ele muitas vezes continua fazendo isso conosco, fazendo com que a gente não compreenda que a maior expressão da realidade do amor de Deus por nós foi ter dado o seu Filho em nosso favor. Qualquer outra coisa que ele possa fazer por nós não é uma expressão do amor dele, como é essa demonstrada através da realidade da cruz. Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso. Por que que Deus faz isso? Porque essa é a demonstração do seu amor. Essa é a demonstração do seu amor. Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que as Escrituras nos dizem. Mas muitas vezes, pessoas acham difícil admitir ou reconhecer essa demonstração do amor de Deus pela humanidade. Então elas começam a arrumar alguns argumentos para dizer que isso não é bem assim. Jesus, ele morreu na cruz porque ele queria agradar o Pai e glorificar ao Pai. Óbvio que ele queria agradar o Pai e glorificar o Pai. Mas ele queria agradar o Pai e glorificar o Pai por quê? Porque ele é a resposta do amor de Deus para a humanidade. Não é uma perspectiva de que Deus te ama, que você é importante para Ele, porque você seja merecedor disso, mas é porque isso tem a ver com a essência da sua natureza, de quem Ele é, daquilo que Ele quer. Em relação a nós não podemos ir contra a palavra de Deus, nós não podemos ir contra aquilo que as Escrituras nos dizem, e o que ela nos diz é que Deus nos ama. Ela nos diz que Deus nos ama a ponto de enviar Jesus Cristo para viver como um de nós, para viver como um ser humano. E através do seu sacrifício naquela cruz, demonstrar então o amor do Pai pela humanidade. Veja, a vida de Jesus não é uma projeção holográfica. Okay? Não é que o céu projetou, né, uma imagem de Jesus na terra. Não. O Deus Filho, a palavra eterna, se fez um ser humano, de verdade. E ele viveu aqui, de verdade, como eu e você. Sei que isso muitas vezes não passa pela nossa mente, ou talvez alguns de nós achem que é pouco santo pensar isso assim, não é? Mas veja, Maria trocou as fraldas de Jesus, se é que tinha fralda naquela época. Descartável certamente não tinha. Então, ela teve que trocar as fraldas de Jesus, ok? Ela o amamentou. Ele fazia xixi, cocô. Ele foi um ser humano. Ele cresceu, ele tinha necessidades fisiológicas, como você e eu temos. Jesus sentia frio e fome. Ele foi realmente um ser humano. E quando ele morreu naquela cruz, aquilo não foi um espetáculo teatral, foi real. Ele sentiu uma dor insuportável, que nenhum de nós seria capaz de sentir, porque não é meramente uma perspectiva de dor física que ele estava sentindo naquela cruz, como os dois ladrões crucificados ao seu lado, mas era a realidade de toda a dor da alma, do espírito, que ele estava experimentando naquele momento, que o separava da vida do Pai, que ele sempre carregou com ele. A cruz, então, tem uma expressão multifacetada da manifestação do amor de Deus, porque ela responde às múltiplas consequências que foram criadas na nossa vida, nas nossas relações humanas, na nossa relação com Deus e com a natureza, mediante a nossa rebelião. Uma dessas expressões do amor, ela vai aparecer para nós com essa palavra propiciação, que nós conversamos e compartilhamos dela na semana passada, ok? São várias palavras diferentes que aparecem na Bíblia para falar a respeito dessa correspondência da cruz às várias áreas que foram afetadas pela nossa rebelião. Propiciação é uma delas. Propiciação tem a ver com Deus responder ao pecado, à rebelião,
a maldade que tomou conta do nosso coração e da criação por causa da nossa rebelião. Propiciação tem a ver com o fato de que quando nós nos rebelamos, o amor ciumento de Deus foi despertado e a sua santidade e justiça teve que dar uma resposta para a realidade do pecado que nos separou dele. Ele não podia simplesmente olhar e fingir que estava tudo bem. Não, ele sabia que o caos havia entrado e ele sabia que ele precisava responder com um amor furioso que destruísse aquilo que veio trazer destruição para a sua criação, em especial para nós. Então, por meio da palavra propiciação, nós aprendemos que Deus demonstra o seu amor para conosco, lançando a sua ira santa e justa sobre a vida de Jesus Cristo. Deveria ser sobre a minha vida, deveria ser sobre a sua vida. Mas Deus lançou sobre a vida do seu Filho. Deus pôde reter o seu juízo no jardim, porque na eternidade Ele tinha tomado essa decisão de redimir um povo para si. E Ele aguardaria um momento na história onde isso poderia ser realizado, isso poderia ser feito. E é realizado então sobre a vida do seu Filho que vive entre nós. Agora há uma outra palavra que aparece nas Escrituras para explicar a manifestação do amor de Deus em nosso favor por intermédio da cruz de Cristo, e essa palavra é a palavra redenção. E é a respeito dela que eu gostaria de compartilhar e conversar com vocês um pouco hoje. Enquanto o termo propiciação vem do contexto do culto do Antigo Testamento, sendo uma terminologia sacrificial, aquela ideia que no dia da expiação, o adorador trazia um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, e impunha sobre ele as mãos, para que então ele pudesse depois ser sacrificado e totalmente queimado. O termo redenção, ele vem da terminologia do comércio, ele vem da terminologia do mercado. A palavra redenção, redentor, são palavras que em português derivam de uma raiz latina que significa comprar de volta. Comprar de volta. No grego, o termo vem de uma palavra cuja raiz significa perder, no sentido de perder, de alguém perder o direito de posse sobre algo ou sobre alguém. Então, quando essa palavra é usada, redenção, ela está tratando dessa perspectiva, de uma dimensão comercial, onde alguém faz um pagamento, e esse pagamento feito, redime, ou seja, tira a dívida, compra a dívida, que era de uma outra pessoa. Então, de modo geral, o termo significa a liberação de qualquer posse, objeto ou pessoa que ocorre geralmente pelo pagamento de um resgate. Daí, essa palavra, ela vem também associada à expressão resgatador. Ou seja, o resgatador é aquela pessoa que redime, é o redentor, é aquele que mediante o pagamento de uma dívida resgata a pessoa ou o objeto ou a posse, porque ele redimiu a dívida que existia, e ele passou então a ter direito sobre o que foi resgatado. Eu quero dar 3 exemplos bíblicos aqui para a gente poder entender melhor isso. O primeiro deles é a história do Êxodo. Veja, o povo de Deus cresceu no Egito, por 430 anos ele esteve ali. Eles chegaram entre 70 e 75 pessoas naquele lugar, e depois de 430 anos, eles eram uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Eles cresceram, mudou-se a dinastia, e eles passaram a ser escravos do Egito. Deus vem em resposta à aliança que ele havia feito com Abraão, para resgatar o povo da escravidão. Deus paga esse resgate pelo povo, através do que ele instituiu, que passou a ser chamado de Páscoa, ok? Através do sacrifício, do sangue, que foi passado
do cordeiro no umbral. Até então, o cordeiro nunca tinha sido usado nessa dimensão, ele sempre foi usado para uma expressão de adoração, ok? Mas agora ele está sendo usado como uma expressão de remissão, de pagamento. O sangue nos umbrais significava: vocês deveriam ser meus inimigos como eles são, mas eu estou comprando vocês. Quando Israel sai do Egito, Deus diz claramente para a nação de Israel que eles foram comprados por Ele. Aquela nação foi comprada por Ele. Foi comprada para ser um povo especial. Um povo que manifestasse a realidade do que significa para as demais nações uma nação viver sob o comando, sob o senhorio, sob o governo do único Deus verdadeiro. Então a libertação do Egito, que é isso que nós chamamos de libertação do povo de Israel, é também uma expressão de redenção. Deus redimiu Israel da escravidão. Ele comprou Israel. Veja, é importante você entender isso. Ele não só libertou Israel, ok? Ele comprou Israel, ele redimiu Israel. A libertação de Israel está relacionada a essa redenção que Deus faz. Qual a diferença? A diferença é, se é só libertação, a pessoa está livre e eles vão agora viver a vida deles do jeito que eles bem entenderem. Mas não é isso que está acontecendo. Deus tira o povo dali. A palavra dele para Faraó, através de Moisés, é: deixe o meu povo ir me adorar no deserto. Então o que Deus está fazendo com a libertação do povo do Egito é uma remissão, é uma compra, ok? Ele está tomando aquela nação da mão do Egito para ele, como propriedade agora exclusiva dele. Um outro exemplo que nós podemos ter disso é no livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de romance, ok? Muito bonita, que fala do relacionamento de fidelidade entre Ruth e a sua nora Noemi, mas que através desse relacionamento, o que você tem comunicado é essa expressão da fidelidade de Deus para com aqueles que lhe pertencem, como Deus redime aquilo que é dele. Então, a história, para resumir aqui, é que Noemi com a sua família saem de Belém, da região de Israel, e eles vão para Moabe, por causa de uma época em que a região de Israel está passando por uma grande seca, e há fome naquela região. E ao invés da família de Noemi permanecer e confiar no Senhor, e buscar nele, ok? A sua provisão, eles saem e vão para Moabe. Eles tentam resolver a vida deles em Moabe. Mas o que eles experimentam lá, na verdade, é infortúnio. Então, depois que o seu esposo morre, seus filhos morrem, Noemi resolve voltar para a nação de Israel, para a terra de Israel, porque ela ouve dizer que Deus favoreceu Israel. Ou seja, ele respondeu àquela situação. E agora, há pão de novo em Belém. Belém significa casa do pão, ok? Há pão de novo em Belém. Então ela volta para a sua cidade. Então quando ela chega na sua cidade, ela havia perdido tudo que ela tinha. Ela perdeu seus filhos, ela perdeu seu esposo, e dentro da cultura judaica, uma mulher viúva, sem filhos, é nada. Ela só tem duas opções: ou ela vai viver da pobreza, da miséria, ok? Mendigando, ou ela vai se prostituir. Então o que Noemi faz? Ela instrui Ruth, que é uma das suas noras, que resolve voltar com ela, que tem essa aliança de fidelidade com ela, dizendo: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde você for eu for, aonde você morrer eu vou morrer também. Então ela instrui Ruth a ir para os campos onde estavam sendo feitas a colheita, porque eles chegam nessa época, e agir assim. Qual é a opção dela? Eu não vou me prostituir, ok? Nós vamos viver dentro da perspectiva da pobreza. Agora, a gente precisa entender isso, que dentro da lei mosaica, o pobre era pobre, mas ele não era miserável, ok? Porque a lei fazia com que aqueles que tivessem posse tivessem que favorecer o pobre. Então, uma das coisas que fazia esse favorecimento era que, enquanto as pessoas que eram donos de terras faziam a colheita, tudo aquilo que caísse fora do saco, onde as sementes eram lançadas, o colhedor não poderia retornar, virar-se, pegar do chão e guardar no saco.
Então ele tinha um saco nas costas, ele ia pegando as espigas e ia jogando, e aquilo que caía fora ele não podia voltar e pegar. Por quê? Porque o que caísse no chão era para a pessoa que não tinha terra, era para a pessoa que não tinha recurso, era para a pessoa que não tinha dinheiro, era para a pessoa que era pobre. Ok? Então ela ia lá e ela podia pegar. Então um pobre em Israel jamais era um miserável. Dentro da lei de Deus, ele jamais passaria fome. Embora ele não tivesse recurso, ele não tivesse uma casa e etc. Então, no caso de Noemi, ela até tinha uma, né? E aí, porque o seu marido tinha. Só que não seria dela por muito tempo, ok? Então a história é essa. Então, quando Noemi fica sabendo onde Ruth coletou, porque ela traz muitas espigas, e ela acaba coletando num campo de um homem chamado Boaz, que era um dos parentes de Noemi. E dentro da lei judaica também havia essa perspectiva, que quando uma mulher ela ficava viúva, e ela tivesse, ainda fosse jovem, né? Ou ela tivesse alguém na família, no caso de Noemi tinha Ruth, ok? Que poderia ser desposada por alguém. Então essa pessoa tinha a responsabilidade de desposar a mulher, a viúva, e se tornar então o seu resgatador, o seu redentor. Ou seja, quando ele desposava aquela mulher, tudo o que pertencia àquele clã, aquela parte da família, de um clã, que se não tivesse um resgatador, ficaria dividida entre todo o clã, permaneceria com ele, para ele favorecer a família. Então nós temos essa história de resgate. Boaz casa com Ruth, é uma história linda, né? Eles são os avós, ok? De Davi. Através dessa história, então, Deus resgata, não só Noemi, não só Ruth, mas Ele resgata a perspectiva da nossa redenção, porque veja, eles estão dentro da linhagem do Redentor. Quando nós dizemos que Jesus é Redentor, é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que Ele é um resgatador. Ele veio nos resgatar. E o terceiro exemplo que eu tenho aqui, que é outra história de amor também muito bonita, essa está no livro de Oséias, nos primeiros 3 capítulos de Oséias, no livro do profeta Oséias, é a história de Gomer. Gomer é uma história polêmica. Gomer era uma mulher que tinha uma vida de adultério. Deus diz para Oséias, às vezes as pessoas querem ser profetas, né? Não sabem como isso é complicado. Deus diz para Oséias, que era um profeta dele, você vai casar com uma mulher que carrega no coração dela infidelidade. Você vai casar com uma mulher que vai se prostituir, você vai casar com uma mulher que vai te trair, você vai casar com uma mulher que vai viver atrás de amantes. Porque através desse relacionamento que você tem com essa mulher, eu vou mostrar como é o relacionamento do meu povo, como é o relacionamento de Israel comigo, como eles têm se relacionado comigo, e como eu respondo a eles. Então Oséias faz isso, ele se casa, ele tem filhos com ela, ok? E daí a pouco, o comichão, né, lá dentro dela começa, e ela começa a olhar para outros homens, e começa a achar outros homens mais atraentes do que o seu marido Oséias, e começa a olhar para outros homens e achá-los mais jovens, mais bonitos, mais vigorosos, mais viris do que Oséias, e daqui a pouco ela está na cama com amantes, depois de ter gerado 3 filhos para Oséias. E ela o abandona por um deles. E Deus vira para Oséias, primeiro ele já tinha, através de cada um dos filhos, dado nomes que mostravam a relação de Israel com ele Deus. Cada nome dos filhos de Oséias expressam a rebelião de Israel, a rebelião do povo de Deus para com ele. E depois que Gomer sai de casa e vai viver com um dos seus amantes, ela começa a ser maltratada por ele. E Deus diz para Oséias, vai lá e traga-a de volta para a sua casa. Cuide dela e ame-a, resgate-a, pague o preço que for necessário para trazê-la de volta para você. Resgatador, resgate, remissão. Essas 3 histórias que falam de situações e de redenção e de remissão específicas, também nos demonstra
essa realidade do amor redentor de Deus. São metáforas, são parábolas, histórias verdadeiras, ok? Histórias verdadeiras, aconteceram, mas elas são expressões, metáforas, parábolas de uma realidade muito maior, que vem acontecer por mim e por você. Que tem a ver com essa realidade que o apóstolo Paulo descreve para a gente em Romanos 3, 21 ao 26. Nós vimos esse texto na semana passada, vamos vê-lo hoje de novo, vamos vê-lo na semana que vem de novo. Se você não sair com nada da série, você vai sair pelo menos com o texto memorizado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo, nós nos relacionamos com Deus sem a intermediação da lei, mas isso não significa que a lei e os profetas não apontem para aquilo que nós experimentamos e vivemos. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante, olha a palavrinha aí, a redenção que há em Cristo Jesus. Por que que nós todos somos justificados pela graça? Porque nós somos, todos que creem, porque nós somos comprados. Ok? Nós somos justificados pela graça. Falarei sobre justificação semana que vem. Nós somos justificados pela graça, porque todos que cremos, fomos comprados. A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Por que que podemos ser comprados? Porque Ele se tornou propiciação. Isso acontece através do seu sangue, mediante a fé. A fé é o elemento, o instrumento que a gente toma posse dessas realidades que Deus fez, através do que Jesus realizou por nós. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus, não se engane, toda maldade que vocês viram presente até agora, não aconteceram com Deus ignorando isso, mas Deus não lidou com isso, porque Ele olhava para o futuro, Ele olhava para frente, Ele via o dia que o seu Filho seria crucificado para resolver essas realidades. Assim continua sendo hoje, ok? Não é que Deus não lida com a realidade da maldade, não é que Ele não se importe com a realidade do pecado hoje, mas é que Ele vê isso resolvido na pessoa do seu Filho, e Ele olha para frente, sabendo o dia em que Ele retornará, então, como justo juiz, para responder a todos aqueles que mantiveram o seu coração rebelados contra Ele, ao invés de responderem em arrependimento e fé. A palavra de Deus nos diz aqui então, através do apóstolo Paulo, que Jesus é a redenção de Deus para a vida de todos aqueles que creem. Só Jesus. Nós cantamos aqui, só Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa. É só Jesus. Não é Jesus mais o quanto você conhece da Bíblia. É só Jesus. Não é Jesus mais as suas boas obras. É só Jesus. Não é Jesus mais a sua religiosidade. É só Jesus. Só Ele. Não é Ele mais um santo, uma santa, um fundador de uma religião. Não, é só Ele. Só Jesus. Não há como ser mais claro isso nas Escrituras. E nós não podemos ter medo de afirmar essa realidade. Porque não há salvação por meio de qualquer outro, a não ser por meio de Jesus e a não ser por aquilo que Ele fez. Porque Ele é o resgatador. No contexto teológico, o termo redenção indica uma libertação da escravidão do pecado. O resgate ou o preço pago
pela sua liberdade, pela minha liberdade do pecado. Então isso implica, primeiramente, que todo ser humano é pecador. Todo ser humano nasce em dívida com Deus. Todo ser humano nasce escravo da rebelião, nasce escravo do pecado. Preste atenção. Não é o meio que torna você o que você é. Não é o meio que faz com que a nossa sociedade seja do jeito que ela é. Não é o meio que torna o ser humano o que ele é. É o que nós carregamos em nós, que afeta a realidade da criação de Deus. Por mais que alguns segmentos sociológicos, filosóficos, antropológicos e outros atestem o contrário disso dentro da nossa cultura. Essa é a realidade daquilo que as Escrituras nos apresentam. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há distinção. Todos. O ponto aqui a se compreender é que nós não somos pecadores, preste bastante atenção nisso. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Mas nós somos pecadores porque nós nascemos escravos do pecado. É só uma questão de tempo. Eu vou dar um exemplo que na maioria das vezes as pessoas não gostam. Sabe esse bebezinho lindinho, fofinho, maravilhoso, que você vê quando ele nasce? Ai, que fofinho, que anjinho. Não é um anjinho. Ele não é um anjinho. Ele carrega toda a degradação do pecado nele. E é só uma questão de tempo para isso se manifestar. Essa é a verdade que as Escrituras nos apresentam. De todo ser humano. Toda pessoa. Não é que a pessoa peque porque ela é pecadora. Ela peca porque ela está escrava dessa realidade. Se não fosse assim, então Jesus não precisaria vir. Porque o nosso próprio esforço, de alguma forma, poderia nos favorecer diante de Deus. Mas as Escrituras deixam claro que nenhum esforço da nossa parte pode nos favorecer diante de Deus. Por quê? Porque essa é a nossa natureza original. É uma questão de condição. É uma questão de natureza. Então Paulo diz aqui, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a única maneira de se acessar, veja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que resolve isso? É o acesso à glória de Deus. E a única forma de acessar a glória de Deus é mediante a redenção, ou seja, o pagamento que é feito através do sangue de Jesus em nosso favor. É isso que nos dá acesso à graça de Deus. Para que esse pagamento pudesse ser feito, primeiro, a ira de Deus contra o pecado precisava ser satisfeita. Percebe? É por isso que primeiro vem a propiciação. Você não pode ter redenção sem primeiro ter propiciação. Por quê? Porque se Deus te redimisse, me redimisse, sem antes resolver o problema da ira dele para comigo, para com você, era melhor a gente ficar escravo do pecado. Era melhor o israelita ficar escravo lá do Egito, ok? Do que ele ser liberto e vir para a presença de Deus. Porque Deus, sua santidade, sua ira justa contra o pecado iria consumi-los. Então primeiro Deus tem que resolver essa perspectiva. Sua ira justa precisa ser satisfeita. E Ele faz isso mediante a vida santa, perfeita, imaculada do seu Filho, sendo dado naquela cruz por mim, por você. Quando nós reconhecemos e abraçamos e aceitamos isso, então a ira de Deus que foi satisfeita
em Cristo Jesus, é aplicada a nós como expiação do nosso pecado, ou seja, Ele nos limpa do nosso pecado. E agora Ele pode então nos comprar. Uma vez que a ira de Deus está satisfeita, nós podemos ser adquiridos de volta para Ele, a quem originalmente pertencemos. Israel não pertencia ao Egito. Deus está comprando de volta algo que era dele. Noemi, as coisas de Noemi, que Boaz vai comprar de volta, pertenciam a Noemi, eram dela, e ele vai comprar de volta. Gomer, quando Oséias vai buscá-lo na casa onde ela está, pertencia a ele, era a esposa dele. Ele vai buscá-la, vai comprá-la de volta. Então perceba, de direito, nós pertencemos a Deus. E o que Ele vem fazer, através do sacrifício redentor de Jesus, é nos comprar de volta para Ele. Eu tenho uma ilustração aqui muito bonita sobre isso. Não sei quantos de vocês já viram isso na internet. Eu li isso um tempo atrás, num post no Instagram. Sobre a história de Sylvester Stallone, o Rambo, Rocky Balboa. Ele tinha um cachorro. No Rocky 1, ele tem esse cachorro com ele. Eu achei isso lindo. Veja, ele tinha uma vida muito pobre e ele não estava conseguindo cuidar do cachorro, alimentar o cachorro. Então ele tem que vender o cachorro. Ele vende o cachorro por $40. E ele diz que foi o dia mais triste, mais tenebroso, mais terrível da vida dele. Foi ter vendido o seu cachorro, porque ele não podia cuidar dele. Mas aí, a vida desenrola, ele acaba se tornando um ator famoso, ele começa a ganhar dinheiro e tudo mais, e ele vai e compra o seu cachorro de volta. Agora eu não me lembro por quantos mil, mas foi por muito mais. Muito mais. Okay? Ele vendeu por $40, mas ele pagou tipo $4.000 para trazer o cachorro. Foi mais que isso, para trazer o cachorro dele de volta. Era dele. Mas para tê-lo de volta, ele pagou um alto preço. Por favor, preste atenção nisso. Nós, cada um de nós, por direito, pertencemos a Deus. Mas a nossa rebelião nos levou para longe dele e nos tornou escravo de um senhor maligno. Mas ele nos ama de tal maneira que ele paga o preço para nos trazer de volta para ele, para nos ter de volta com ele. A Bíblia deixa claro que isso é feito através da cruz. E quando isso acontece, quando nós somos trazidos de volta para Ele, nós deixamos de ser pecadores, porque nós somos libertos dessa natureza que nos escravizava, dessa força maligna que nos escravizava. E eu quero mostrar 3 textos para você, para a gente fechar isso. O primeiro deles está em Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7. Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, é a palavra, resgatar, resgatador, redimir, redentor, ok? É sinônimo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai.
Assim você já não é mais escravo. De quem que nós éramos escravos? Do pecado. Você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. O que esse texto está nos mostrando? Preste atenção. Conforme esse texto, nós não apenas fomos resgatados, mas a nossa redenção alterou a nossa identidade. A nossa redenção alterou a nossa natureza de escravos do pecado para filhos de Deus. Amém? É isso que o texto bíblico está dizendo para a gente. Nós não podemos ir contra aquilo que as Escrituras dizem para a gente. E nós temos hoje um monte de cristãos livres, libertos, que foram tirados, ok? Da escravidão do pecado, para serem filhos e filhas de Deus, para viverem em liberdade, dizendo assim, não, mas eu ainda sou pecador. Sabe quando você faz isso? É a mesma coisa do israelita que foi tirado da terra do Egito, da escravidão do Egito, e que está no deserto e diz assim, não, eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar para o Egito. Eu quero as panelas de carne do Egito. Não. Essa não é mais a sua natureza. Você precisa entender que agora, se você pecar, não é porque você é um pecador, mas é porque, como filho, você ainda enfrenta o pecado como inimigo da sua vida. Ele é seu inimigo. E ele continuamente te persegue. O povo foi tirado do Egito. O que acontece? Pouco tempo depois, o Egito vem em perseguição. É isso que acontece. Opa. Deus o libertou. Não, mas nós não vamos deixar. Sabe, meu irmão e minha irmã, é isso que você tem que entender com relação ao pecado. Você foi liberto. Se você nasceu de novo, você foi liberto. Você não é mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, mas isso não significa que o pecado senta e coloca as mãos, cruza o braço e diz assim, ok, ele foi liberto. Não, ele vem atrás de você, ele te persegue tenazmente. Por isso Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Você precisa entender isso, para você viver na redenção. O preço foi pago, e foi um preço alto demais, para você não viver dentro da realidade daquilo que Jesus conquistou para você, a herança dos filhos de Deus. O segundo texto nos aprofunda um pouco mais sobre essa parte do que foi pago. Veja, 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido, aqui é conhecido por Deus, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nesse texto, nós vemos que nós somos resgatados, diz Pedro aí, da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Não fica bravo com o seu pai, tá? Esses seus pais aqui, ele está fazendo referência a Adão e Eva, ok? Não é só o seu pai biológico. Seu pai biológico também vem dessa mesma situação. Então o que ele está dizendo é que através do sacrifício de Jesus, você foi tirado dessa natureza adâmica, da rebelião, da queda, inútil, que a gente vem carregando de geração a geração. Fomos libertos disso. Então isso é uma forma de falar da nossa antiga natureza. A natureza da rebelião que nos escravizava ao pecado, mas da qual agora nós somos libertos. Mas a ênfase aqui
é no preço pago para que a gente fosse liberto. Ele diz, não foi por prata, não foi por ouro. Por mais que a gente possa valorizar isso, por mais que a gente possa valorizar a prata, o ouro, o dinheiro, a palavra de Deus aqui está nos dizendo, isso não tem valor nenhum, não tem significado nenhum. Você pode juntar todo o ouro do mundo, você pode juntar toda a prata do mundo, você pode juntar todo o dinheiro do mundo, isso não seria suficiente para pagar a sua liberdade. A moeda de troca era algo muito superior a isso. Algo que foi decidido pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido, o Cordeiro que foi morto, conhecido antes da fundação do mundo. Isso significa que é uma decisão tomada na eternidade pela Trindade, que se torna uma realidade dentro da nossa esfera de história, de espaço e tempo, pelo precioso sangue de Jesus. Um alto preço foi pago. Veja, geralmente, um artigo que a gente tem, por exemplo, a bolsa, né? Que está ali do lado da Silvia, eu não sei se é, ok? Só estou usando de exemplo. O que demarca e demonstra o valor dessa bolsa, do artigo, da mercadoria, é o quanto foi pago por ela. Então o valor pago numa blusa. Às vezes a gente diz, paga tanto naquela blusa, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tudo é blusa, mas não é a mesma coisa. O material foi outro. A forma de se fazer foi outra. Entende? Então aqui eu não estou entrando no mérito da questão. Se é caro, não é, se está certo ou não está. Eu só estou dizendo que é uma diferença. Há uma diferença. A diferença é demonstrada no valor que você paga por aquilo. Uma iguaria, né, da cozinha. Demonstra o valor daquilo que você tem. Se isso é assim, então imagine quão valioso você é para o Pai. Porque Ele pagou por você, por mim, com o preço do sangue do Filho unigênito, santo, perfeito, eterno dele. Então não é que Deus olha para a gente e nós temos valor por nós mesmos, mas é que Ele olha para a gente e nos valoriza. É uma decisão dele. E o que demonstra que Ele valoriza é o preço que Ele pagou. Então é um contrassenso a gente querer dizer, como alguns, infelizmente, alguns até reformados, dizem, que nós não temos valor nenhum para Deus. Que Jesus morreu na cruz porque Ele queria fazer a vontade do Pai. Sim, Ele queria fazer a vontade do Pai, mas a vontade do Pai eu valorizo tanto isso que eu criei, essas pessoas que eu criei, que eu quero trazê-las de volta para mim. E o preço para eu fazer isso é o seu sangue, filho. E o filho disse, ok, eu vou fazer isso, Pai, porque eu quero glorificar o seu nome. Vale a pena o Senhor ter de volta aquilo que lhe é de direito. Sabe, quando a gente consegue entender isso, de verdade, é impossível a gente lidar com Jesus de uma forma apática, fria, indiferente. É impossível. Olha o preço que Ele pagou por mim. O último texto é esse de Apocalipse 5, 8 a 10, que diz, e quando Ele pegou, Ele aqui é o Cordeiro, Jesus,
quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de oração cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto, e com seu sangue compraste. Essa palavra aí no original é redimiste, resgataste, é a mesma palavra, pagamento. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os que constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja, por que Deus liberta o povo de Israel do Egito? Para que fosse a sua nação peculiar, através da qual ele traria o Messias. Por que Jesus nos liberta do pecado? Para que nós nos tornemos o reino de sacerdotes que pertence ao nosso Deus e Pai. Redenção. Você não foi só liberto, você foi comprado. Eu não fui só liberto, eu fui comprado. Esse texto nos mostra que a redenção é uma obra feita por Jesus Cristo, que nos adquire para um novo Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Que na verdade sempre foi aquele a quem nós pertencemos. E uma vez que nós somos adquiridos novamente para Ele, então nós somos constituídos como seu povo, que expressa o seu governo e sacerdócio. Quero concluir então dizendo que nós somos redimidos pelo amor de Deus. Como diz o pastor Tim Keller, somos muito piores do que imaginamos. E somos muito mais amados do que poderíamos sonhar. Somos muito piores do que imaginamos. E somos muito mais amados do que nós poderíamos sonhar. A cruz nos mostra isso. O pessoal da música pode vir para cá? A cruz nos mostra que nós fomos resgatados através de um alto preço. O mais valioso pagamento foi feito por mim e por você. O sangue de Jesus, puro, do eterno, unigênito Filho de Deus, vertido naquela cruz. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que a gente tem lutas, eu sei que nós temos dificuldades, eu as vivo, eu sei que nós temos perdas, e algumas deixam lacunas irreparáveis. Mas entenda, nada disso se compara ao preço que Jesus pagou por você. Querer renegar o amor de Deus, ou achar que não somos amados por Ele, por causa das circunstâncias e contingências da nossa vida, faz com que a gente não tenha compreendido o preço que foi pago para nos resgatar. Quando nós somos resgatados, quando nós somos redimidos, nós somos libertos do pecado, para que vivamos agora para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Um equívoco que tem sido cometido por muitos é de achar que Cristo nos libertou e agora então nós podemos viver do jeito que a gente bem entende. Mas isso não é verdade. Se isso fosse assim, nós não teríamos sido libertos, nós estaríamos vivendo na nossa condição anterior. Viver do jeito que bem entendemos é vivermos, na verdade, escravizados ao pecado, à nossa rebelião.
a nossa redenção, nos libertou das consequências do pecado, nos libertou do inferno, mas também nos libertou do poder do pecado. Nós somos comprados pelo amor de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, para que agora a gente possa estar livre para viver como reis e sacerdotes do nosso Deus e Pai, para a glória deles, para a glória dele, em resposta ao amor dele. Amém.